Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esses dias eu recebi uma postagem aí sobre tatuagem, né? Um assunto sempre tão polêmico no meio dos cristãos. Eu vou colocar aí a postagem, você pode apertar pause e ler aí a postagem, ler os versículos, né, direitinho, e depois escuta aí, que eu vou estar falando um pouco sobre esse assunto e refutando os versículos usados aí na postagem. Bom, a postagem ela tem uma pergunta, né? Tatuagem é pecado? E aí abaixo um subtítulo está dizendo o que a Bíblia realmente ensina sobre isso. Então, para começar, né, respondendo isso, o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? A verdade é que, para começo de história, a Bíblia não fala nada sobre tatuagem. Começa por aí, né? Ah, mas tem um texto lá de Levítico 19, 28, né, que é o primeiro texto usado aí na postagem, onde fala que Deus proibiu as marcas. Mas será que Deus está condenando mesmo as tatuagens aqui? Vamos ler o versículo. Levítico, capítulo 19, versículo 28, diz assim: pelos mortos, preste atenção, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, sempre quando a gente for ler um versículo, a gente tem que ler e prestar bastante atenção nas palavras. Não somente nas palavras, mas no contexto em que esse versículo está sendo escrito. Contexto geral do livro, contexto anterior, o contexto posterior, o contexto imediato ali, né, do versículo. Então, o versículo fala que nós não devemos ferir a nossa carne pelos mortos. Esse texto, ele foi uma palavra de Deus, uma lei do Senhor para o povo de Israel, que estava entrando ali na terra cananeia, na terra prometida, onde havia povos pagãos. E esses povos tinham como culto, fazia parte do culto pagão deles, o dilaceramento da carne. Eles feriam a carne deles, e esses ferimentos causavam marcas, eles derramavam sangue em adoração aos ídolos, aos falsos deuses que eles adoravam. Então Deus, para fazer distinção do seu povo santo, ele fala: olha, quando vocês chegarem lá na terra, vocês não imitem esses cultos pagãos. Então o que Deus está condenando aqui não é tatuagem, mas você dilacerar a sua carne em adoração a um falso Deus. Ah, Lucas, mas aqui fala sobre fazer marca. Exatamente, fazer marca em adoração, como um culto a um ídolo. Mas mesmo que você entenda isso aqui como tatuagem, ok. Mesmo que isso aqui fosse tatuagem, Deus estivesse falando de tatuagem, mas será que esse texto vale para nós? E a resposta é não, esse texto não vale para nós cristãos hoje. Por quê? Porque foi escrito para Israel. Isso aqui é o que nós chamamos de lei cerimonial. Esse capítulo 19 de Levítico, ele tem 3 tipos de leis aqui nesse capítulo: leis morais, leis cerimoniais e leis civis. E a lei, hoje em dia, não serve para o cristão. Cristo, ele cumpriu toda a lei, né? Então nós não devemos observar a lei do Antigo Testamento. A única lei que nós devemos observar do Antigo Testamento são as leis morais resumidas nos 10 mandamentos. Mas a lei cerimonial e a lei civil, ela não se aplica mais para nós hoje. Porque se se aplicasse, você teria que cumprir. Ah, eu não vou fazer tatuagem porque a lei não permite. Ah, é? Então, leia o versículo anterior. Olha o que o versículo anterior diz: não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Ou seja, se você quer cumprir essa lei aqui do versículo 28, que não aplica para os cristãos, logo você tem que cumprir toda a lei. E a lei também diz que você não pode cortar o seu cabelo em redondo. Ou seja, se você já foi lá no barbeiro e fez o pezinho do cabelo aqui e deixou o cabelo arredondado, você já quebrou a lei também, você já está em pecado também, irmão. Fala também que não pode danificar as extremidades da barba. Ou seja, se você for fazer um desenho na barba, se você for raspar a barba, você também está em pecado, irmão.
porque não pode danificar a barba. Você tem que deixar a barba crescer, você tem que deixar a barba sempre cheia, não pode desenhar ela não pode raspar ela não, porque raspar toda a barba é sinal de vergonha para a cultura do Antigo Testamento, do povo de Israel. A verdade, meus irmãos, é que isso aqui também era práticas pagãs, práticas que faziam parte das cerimônias, dos cultos, da adoração pagã, e é isso que Deus está condenando. Então isso não tem nada a ver conosco, tá bom? Então fica aí a primeira resposta da primeiro argumento aqui, a primeira refutação, né, do primeiro argumento. Deus não proíbe tatuagens aqui nesse texto do Levítico 19, 28. Eu vou dar pausa nos vídeos para o vídeo não ficar grande, a gente vai fazendo aí outros vídeos. Vamos lá para a próxima refutação aqui do segundo argumento da postagem. O segundo argumento diz: o seu corpo, né, o corpo pertence a Deus, nosso corpo não é nosso. Ele é templo do Espírito Santo e deve ser tratado com respeito. E aí a postagem usa o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui, meus irmãos, vai a dica que eu dei na primeira parte do vídeo, né? Que nós devemos olhar para o contexto em que a passagem está inserida, o contexto imediato, o contexto anterior, o contexto posterior, para que a gente entenda o que, é que a palavra de Deus está falando, para a gente não criar heresia, né? Usando um texto fora do contexto e acabar criando uma heresia. Então vamos lá, qual que é o contexto? A partir do versículo 15, olha só o que Paulo diz: não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, né, ou de prostituta? Absolutamente não. Versículo 16: ou não sabeis que não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis, versículo citado no poste, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Então vejam, meus irmãos, que o contexto da passagem, o que Paulo está combatendo, que a palavra de Deus está combatendo, é a imoralidade sexual, é a prostituição. É o homem se prostituir, tendo relações sexuais com uma prostituta. E aí Paulo, para dar força ao seu argumento, né, dizendo que o cristão ele não deve se prostituir, ele não deve ter relações, né, extraconjugais, ele usa esse argumento, porque o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. O corpo de vocês pertence a Deus, então vocês não devem usar o corpo de vocês para o pecado, para a imoralidade, para a impureza. Então isso aqui não tem nada a ver com tatuagem, né? A postagem diz que o nosso corpo, que é templo do Espírito, deve ser tratado com respeito. Mas que diz respeito a fazer tatuagem? Será mesmo que você pensa que fazer uma tatuagem você está desrespeitando o templo do Espírito? A verdade é que não, meus irmãos. Porque se nós formos andar dentro desse argumento, logo você que toma bastante Coca-Cola e come coisa muito gordurosa, você também está destruindo o seu corpo, o templo do Espírito, está desrespeitando ele. E muito mais que a tatuagem, porque a tatuagem ela não faz mal à saúde, mas uma Coca-Cola, né, e uma carne gordurosa demais vai fazer mal, né? Você tomar ou comer demais vai fazer mal ao templo do Espírito. Então eu penso que isso é muito mais desrespeitoso do que uma tatuagem, né? A tatuagem não desrespeita em momento algum, né, o corpo que é templo do Espírito Santo. O que desrespeita o templo do Espírito Santo é você usar esse corpo para o pecado, para a imoralidade, para a impureza, para a prostituição. Isso sim. Então esse é o contexto da passagem. Então, meus irmãos, vamos para o
terceiro argumento, mas antes de entrar no terceiro argumento, quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra, tá? Coca-Cola, carne gordurosa, não é nada disso. Apenas eu quis dizer aqui que algumas pessoas usam erroneamente o próximo versículo, né, que nós vamos ler agora, fora do contexto, para dizer que fazer tatuagem você está destruindo o corpo, né? Se fosse dentro desse argumento, né, coisas, né, que não são saudáveis, que a gente come muitas vezes com uma certa frequência, destrói muito mais o corpo do que uma tatuagem. A tatuagem não destrói o corpo, mas eu não sou contra isso, tá? Deixo bem claro, até porque o versículo não fala sobre isso. Então vamos lá, o terceiro argumento fala: ferir o corpo é ferir o templo. Tatuar é machucar algo que Deus santificou. Isso desonra o templo que somos. E aí a postagem usa 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos lá. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, a pessoa que fez o post usa esse versículo para dizer, ó, tá vendo? Não pode destruir o templo, né? O santuário de Deus, que é o corpo, porque senão Deus vai te destruir também. Mas será mesmo que esse versículo está falando sobre o nosso corpo? Não está, meus irmãos. Esse versículo está falando sobre o corpo de Deus, que é a igreja. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, não você, sois vós, ou seja, a igreja é sagrada. Paulo está falando aqui sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, a união, a congregação dos santos, meus irmãos. E aí, mais uma vez, a gente tem que olhar para o contexto. O que é que estava acontecendo ali, meus irmãos? Vamos voltar para o início do capítulo, quando diz assim, ó, a partir do versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Eu estava vendo ciúmes, contendas ali dentro da igreja de Corinto. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então vejam, meus irmãos, que o que Paulo está falando aqui é sobre a igreja. A igreja de Cristo que se reunia em Corinto estava com ciúmes, com divisões. Um dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. E criando panelinhas, grupinhos dentro da igreja. Né? Olha o versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então veja que Paulo está falando da igreja. Olha, eu comecei a igreja. Né? Eu lancei o fundamento da igreja. E aí veio outro e foi ajudando, edificando o crescimento dessa igreja. E aí entra o contexto, né, dos versículos 16 e 17. Olha, vocês estão destruindo por causa dos ciúmes, por causa das contendas, por causa das divisões, vocês estão destruindo o corpo de Cristo, o santuário de Deus que é a igreja, por causa dos ciúmes, das divisões e das contendas de vocês. Então, cuidado. Não destrua a santidade de Deus, porque aquele que destruir a santidade de Deus será destruído, né? Deus o destruirá. Não destrua a igreja dele. É isso que Paulo está falando, meus irmãos. Paulo não está falando nada de corpo humano, mas do corpo de Cristo, que é a igreja, a reunião dos santos, né? O ajuntamento, a congregação dos santos, que precisa ser santa, sem grupinhos, sem contendas, sem ciúmes, sem divisões, sem panelinhas, porque isso acaba destruindo, né, o santuário de Deus, que é a igreja e não o corpo humano. Vamos lá aqui para o quarto argumento aqui, né, da postagem. Deus não quer dor sem propósito. Provocar dor no corpo é um costume pagão, como os profetas de Baal faziam. Deus nunca aprovou isso. Né? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 28, que diz: e eles clamavam em altas vozes e se talhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Então aqui vejam o que é o costume pagão, né, do povo cananeu ali, que
se propagou, né, ao longo dos séculos, né, ao longo dos anos ali, até na época do profeta Elias ainda havia essas práticas pagãs de pessoas se talharem, né, se cortarem em adoração a um ídolo, né? E aqui é o contexto de Elias, né, confrontando ali os profetas de Baal, humilhando os profetas de Baal ali no Monte Carmelo. Mas vamos lá, será que isso condena a tatuagem? Eu já expliquei, né, que tatuagem não é um corte de derramar sangue e adoração ao ídolo, né? Então isso não tem nada a ver. Mas o argumento diz aqui: Deus não quer dor sem propósito. E quem disse que a tatuagem não tem um propósito? Tem sim, a tatuagem tem um propósito. Propósito de fazer um desenho no corpo. E não há nada na Bíblia, como nós já vimos, que proíba isso. Você fazer um desenho no corpo. Porque se houvesse algo na Bíblia que proibisse fazer um desenho no corpo, logo a gente tinha que proibir um monte de coisa, né? A gente tinha que proibir adereços de enfeite no corpo que as mulheres usam, até mesmo homens, né? Alguns utensílios. As mulheres não poderiam pigmentar a sobrancelha porque está marcando o corpo também, né? Para deixar mais bonito o corpo. Enfim, Deus não condena nada disso. Então a tatuagem tem sim um propósito, deixar o corpo mais bonito, de acordo com o que a pessoa acha que é bonito. E a Bíblia não proíbe nada disso, né? Então a tatuagem tem um propósito. E quem faz a tatuagem não tem um propósito de sentir dor em si, né? Assim como quando você faz um procedimento médico, o seu propósito não é sentir dor, mas o seu propósito é resolver alguma coisa na sua saúde. E por causa disso você se submete à dor. Então eu não posso julgar uma pessoa que quer deixar o seu corpo mais bonito com uma tatuagem, de acordo com o gosto dela, né? Porque ela vai sentir dor. Mas é a escolha dela, ela se submeteu à dor para deixar o corpo mais bonito. Assim como você se submete à dor, né, para deixar o corpo mais saudável. Por exemplo, dentro disso também a gente tem exemplos de procedimentos estéticos, né? A própria limpeza de pele, dizem, né? Eu nunca fiz, mas dizem que causa dor. Então quer dizer que a pessoa não pode fazer uma limpeza de pele só porque vai causar dor? Claro que não, né? Então tatuagem tem sim um propósito, Deus não condena esse propósito. E o propósito não é causar dor, né? A dor é uma digamos assim, é algo que acontece no processo, né? Para o propósito de deixar o corpo mais bonito, e não há nenhum problema nisso, né? Então o texto aqui também não se encaixa, porque é a mesma coisa que nós já explicamos lá de Levítico, né? Uma adoração pagã. Ninguém faz tatuagem, né? Pelo menos eu não conheço alguém que fez tatuagem como uma adoração pagã, né? Pode ser que exista, né? Eu pelo menos não conheço. Vamos lá para o próximo. Esse é o quinto, não é isso? Quinto argumento da postagem: Deus olha o interior, não o exterior. 1 Pedro 3, 3 e 4, que diz o seguinte: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisar de cabelos, adereço de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, né? Então Deus olha o interior, não o exterior, é claro, né? Deus olha para o nosso interior, apesar de que ele se preocupa também com o nosso exterior. A gente não pode andar de qualquer jeito, né? Apesar de que tem muito crente que anda, né? Mas será que o que Deus está condenando aqui é que você não pode colocar nenhum adereço no seu corpo, enfeitar o seu corpo com nada? Não é isso, né? Tem algumas igrejas, né, muito pentecostais, né, que acabam proibindo as mulheres de passar maquiagem, de colocar brinco, né, de usar cordão, pulseira, e não é isso que a palavra de Deus está condenando. O que a palavra de Deus está condenando é quando é como o próprio foco, como o próprio postagem diz, né, quando você foca demais na aparência, né, quando você começa a achar que a vaidade é o que mais importa para a sua vida, né, e não o caráter cristão, né? Você ser uma pessoa de espírito manso, tranquilo, você ser uma pessoa, né, incorruptível, né, interior do coração unido
ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Seja uma pessoa de um coração que expressa, né, uma verdadeira vida com Deus. Né? Então é isso que a palavra de Deus está dizendo, que a beleza verdadeira está no que vem de dentro, né, na sua vida, no seu coração, no seu cara transformado por Deus. A Bíblia não está condenando você fazer qualquer tipo de enfeite, você, né, se adornar com algo que te deixe mais bonito ou mais bonita. Não, a Bíblia não condena nada disso, meus irmãos, mas condena esse apego demais à vaidade em detrimento, né, de se esquecer do que realmente importa, que é o caráter, né, e o coração transformado por Cristo. Somente isso. Vamos lá, sexto e último argumento aqui da postagem, né? Santidade e separação do mundo. A tatuagem tem origem pagã e representa costumes do mundo. Somos chamados a ser santos e diferentes. Por isso, marcar o corpo não é adequado. Levítico 19:8 a gente já leu, já explicou, né? Então eu vou ler só aqui Romanos 12:2, que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então o que Paulo está falando aqui é que nós não devemos nos amoldar ao mundo, né? Aos padrões do mundo, não pensarmos como o mundo pensa, não vivermos como o mundo vive, né? Mas aí se você inclui coisas específicas dentro disso, como por exemplo tatuagem, né? Só porque as pessoas do mundo usam, a gente vai ter que parar de usar um monte de coisa também, né? Porque não é só a tatuagem que tem origem pagã. Aliança, você que tem aliança aí, pode tirar do dedo, não usa mais, que tem origem pagã. Aniversário, bolo arredondado, vela, não usa mais porque tem origem pagã. A própria comemoração do aniversário, né? E, salvo engano, acho que até a própria música que a gente canta no aniversário tem origem pagã. Casamento, né? Você não pode mais ir para casamento, não pode mais comemorar seu aniversário, né? Porque o casamento tem origem pagã, a festa, né? Festividade, o buquê, né? Da noiva ali, muitos adereços do casamento é de origem pagã. O próprio calendário, né? Os meses do ano são em homenagens pagãs, né? O significado dos meses do calendário, então você não pode mais citar os meses do calendário. Enfim, meus irmãos, tem uma infinidade de coisas que nós poderíamos citar aqui, mas já está muito, muito longo aí a nossa explicação. Tem um monte de coisa mesmo, palavras, coisas que nós fazemos no dia a dia que tem origem pagã e a gente não condena isso, né? Então por que a gente vai condenar a tatuagem, né? Porque se a gente condena a tatuagem, a gente tem que condenar um monte de coisa junto com isso, né? Então, de fato, meus irmãos, o que Deus espera de nós é que a gente não pense como o mundo pensa, que a gente não viva como o mundo vive, mas vivamos em santidade. E uma tatuagem, ela não vai afetar em nada a sua santidade, porque como nós já vimos aqui, a Bíblia não fala nada, absolutamente nada sobre tatuagem, né? Então, é isso. Então, meus irmãos, deixo aqui as minhas considerações finais com relação a esse tema, né, a tatuagem. Deixo bem claro que com esses vídeos eu não estou incentivando ninguém a fazer tatuagem, mas quero deixar bem claro também que a minha posição é essa. Não existe pecado nenhum na tatuagem. O pecado está na intenção e naquilo que você vai tatuar. Aí sim pode estar o pecado, né? Na intenção, você vai fazer por quê? Uma vaidade exacerbada, né? Por rebeldia, né? Ou por uma adequação a uma cultura anticristã. Aí pode estar o pecado, né? Ou o desenho que você vai fazer, a letra, a escrita que você vai fazer, será que fere ou não os princípios cristãos? Se não fere, né? Se você acredita que pode glorificar a Deus com aquilo,
né, com o que é belo, né, com o que não é imoral, o que não é antibíblico, não há problema nenhum nisso, né? Então, ao pensar em fazer uma tatuagem, avalie a sua intenção e o que você vai fazer. Mas a tatuagem em si, ela não é pecado. O pecado pode estar na intenção e no tipo de desenho, né? E outro último conselho que eu te dou é aquilo que a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 14, versículo 23, a parte B diz assim: tudo que não provém de fé é pecado. Então, se você tem dúvida, se você não está convicto de que tatuagem não é pecado, não faça. Se você ainda tem dúvida, se isso te pesa a mente, o coração, se isso te fere a consciência, não faça, porque você está pecando contra Deus. Mas se você não tem dúvida nenhuma, se você tem fé, né, convicção naquilo que você acredita, né, que é a palavra de Deus, que não condena em momento algum a tatuagem, aí faça tranquilo, porque você não está pecando em momento algum contra o Senhor. Mas se você tem dúvida, se te fere a consciência, não faça. Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, a gente troca ideia aí. Mas é isso. Quem quiser debater, a gente debate também, né? Mas que Deus nos abençoe e nos dê discernimento para tudo aquilo que nós decidimos fazer na nossa vida. Em nome de Jesus.